Jesus é traído. Os relatos do período que antecedeu a prisão, morte e ressurreição de Jesus Cristo estão escritos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 1 até o versículo 46. Jesus sabia de tudo o que aconteceria com ele, mas não tentou mudar os fatos para que se cumprisse os planos de Deus que lhe enviou para salvar a humanidade. Ele anunciou para seus discípulos que seria traído por um deles, Judas Iscariotes, e que o discípulo Pedro o negaria 3 vezes. Em sua opinião, ainda existem pessoas inocentes que são traídas por pessoas de sua confiança? Fique até o final do vídeo e conheça o contexto em que aconteceu esse fato bíblico e o que podemos colocar em prática em nossa vida. Leve a palavra de Deus para mais pessoas compartilhando esse vídeo para seus parentes, amigos e conhecidos. Parte 1. Jesus anuncia que será traído. Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Parte 2. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado, em sua memória. Parte 3. Judas trai Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar Jesus a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Parte 4. A última ceia de Jesus com os discípulos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, e isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Parte 5. Jesus prediz a negação do Pedro.
Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Parte 6. Jesus em Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice e, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Continue assistindo ao vídeo até o final e conheça o contexto em que aconteceram essas passagens bíblicas e a semelhança existente entre ele e fatos que acontecem nos dias atuais. A traição de Judas a Jesus Cristo é um evento bastante conhecido na história da cristandade. De acordo com a Bíblia, Judas era um dos discípulos de Jesus e foi responsável por entregar Jesus às autoridades romanas que o crucificaram. A traição de Judas é vista pelos cristãos como um ato de covardia e deslealdade. De acordo com a Bíblia, Jesus sabia que Judas o trairia, mas mesmo assim o tratou com amor e respeito até o fim. Alguns estudiosos sugerem que a traição pode ter sido motivada por dinheiro, enquanto outros apontam para questões políticas e religiosas. Independentemente das razões por trás da traição, o ato de Judas se tornou um símbolo de traição e deslealdade. Para muitos cristãos, a traição de Judas é uma lembrança de que o amor e a lealdade são valores fundamentais que não devem ser traídos. Outro fato ocorrido no período foi a negação pelo discípulo Pedro de que não conhecia Jesus. A negação de Pedro é um dos episódios mais marcantes da história de Jesus Cristo. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, um dos líderes do grupo de seguidores do Messias e foi um dos primeiros a reconhecê-lo como Filho de Deus. No entanto, durante a prisão e o julgamento de Jesus, Pedro negou 3 vezes que não o conhecia, mesmo tendo afirmado anteriormente que nunca o abandonaria. A negação ocorreu depois que Jesus foi preso e levado diante do sumo sacerdote e dos anciãos. Pedro seguiu até o pátio onde estava sendo realizado o julgamento e foi questionado se era um dos discípulos de Jesus. Pedro negou, dizendo que não sabia do que estavam falando. Isso aconteceu por 3 vezes, até que o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus que havia dito que ele o negaria antes do canto do galo. A negação de Pedro é vista pelos cristãos como um exemplo de como a fraqueza humana pode se sobrepor à fé e à lealdade. Embora Pedro fosse um líder importante da igreja, ele também era um ser humano, sujeito a falhas e limitações. No entanto, a história de Pedro também é um exemplo de como é possível se arrepender e se redimir. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder ainda mais forte e corajoso, pregando o Evangelho e fundando a igreja cristã.
A negação de Pedro também é um encorajamento para os cristãos manterem a fé e a lealdade a Deus. Demonstra que é necessário estar sempre vigilante para evitar cair nas armadilhas. E sinaliza a importância de manter-se firme na fé, mesmo em momentos de dificuldade e desafio. A exemplo de Jesus ao ser tentado pelo demônio no deserto e ser perseguidos pelos poderosos da época de sua passagem pela terra. Escreva nos comentários se, em sua opinião, ainda existem pessoas inocentes que são traídas por pessoas de sua confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que for postado vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles possam aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Se gostou desse vídeo, curta para que o YouTube entregue para mais pessoas. Nos encontraremos no próximo vídeo.